Você já parou para pensar no que acontece depois que somos enterrados? Não me refiro à alma, falo do corpo, do caixão, da terra ao redor e de tudo o que pode estar embaixo de você. Trabalhei por 18 anos como coveiro e aprendi que existem segredos que só quem cava fundo o suficiente descobre. Segredos que o solo esconde, que a pedra guarda e que o silêncio do cemitério tenta enterrar com cada pá de terra. Hoje eu vou te contar sobre o túmulo mais antigo que já vi se abrir, sozinho. Mas antes de começar, vou te dar um aviso sincero. Depois dessa história, você nunca mais vai passar por um cemitério do mesmo jeito. Era uma quinta-feira qualquer. Céu nublado, ar úmido e um vento que soprava como se sussurrasse meu nome entre os ciprestes. A chuva fina deixava tudo mais pesado, mais lento. Eu estava na guarita, terminando o inventário de manutenção, quando o rádio deu um estalo. Ruídos, chiados, e uma frase quase irreconhecível atravessou o chiado. Setor 4, verifique. O túmulo. A voz soava distorcida, como se alguém estivesse falando com a garganta cheia de terra. Peguei minha lanterna, vesti meu casaco grosso e caminhei pelas trilhas de cascalho entre túmulos antigos cobertos de musgo. Não havia lua, nem corujas. O mundo inteiro parecia suspenso. Cheguei ao setor 4, a parte mais antiga do cemitério. Ali, os túmulos datam do fim do século XIX. Nomes apagados, símbolos estranhos nas lápides e alguns sepultamentos sem data, apenas com a inscrição: aqui repousa o que não deve ser acordado. Foi então que eu vi um túmulo isolado, encostado no muro de pedra. Estava aberto, mas não do jeito comum, como quando alguém mexe com uma pá. A terra havia sido empurrada de dentro para fora, criando montes espalhados como se algo tivesse saído rastejando. A tampa do caixão partida em dois, e a lápide, de pedra escura, caída ao lado, rachada no meio. O nome ainda era legível: Jonathan A. Hawthorne, 1871-1912. Um nome que eu nunca tinha visto nos registros. Nenhuma visita, nenhuma vela, nenhuma flor. Aproximei devagar. Cada passo parecia mais difícil. O ar estava denso, como se a própria atmosfera ao redor do túmulo estivesse envenenada. Apontei a lanterna para dentro da cova. Esperava ver um caixão vazio, ou talvez um animal, mas não havia nada. Apenas um buraco escuro, fundo, que parecia mais profundo do que deveria ser. Muito mais, como se aquele túmulo levasse até o centro da terra. E então, ouvi uma respiração, vinda de dentro da cova. Não era vento, nem som de folhas. Era um som humano, mas doente, molhado, como se cada inspiração puxasse lama para dentro dos pulmões. Fiquei paralisado. A luz da lanterna começou a falhar, oscilar, e no breve momento de escuridão entre os pulsos de luz, vi algo se mover lá dentro, algo com forma, algo que estava olhando para mim. A luz voltou por um instante, e foi o bastante para eu ver um rosto, mas não era humano, era cinza, ressecado, com a pele esticada e furada por vermes. Os olhos afundados e negros, e no centro da testa havia um símbolo entalhado, como se alguém o tivesse marcado a ferro. Ele sorriu, e aquele sorriso me tirou o ar. Era um buraco negro, sem dentes, sem língua, apenas um vão escuro, onde eu ouvi sussurros vindo de dentro, sussurros de vozes que falavam línguas que eu não reconhecia, como se várias bocas falassem ao mesmo tempo, de dentro da cabeça de uma coisa que nunca foi gente. Foi nesse momento que senti. Algo agarrou meu tornozelo. Não era uma mão, era uma garra, fina, ossuda, fria como gelo. Cravou-se em minha carne como se tentasse me puxar. Gritei, caí de costas. Senti o ar escapar dos pulmões, mas antes que aquela coisa me arrastasse,
A luz da lanterna piscou uma última vez e ela recuou. Sumiu na escuridão do buraco, como se tivesse sido sugada de volta por algo mais fundo. Corri. Nem lembro como cheguei de volta à guarita. Fechei as portas, tranquei todas as janelas e fiquei ali, tremendo, olhando para os fundos do cemitério. Na manhã seguinte, fui até o túmulo com o zelador, mas não havia sinal de nada. O túmulo estava intacto, a lápide erguida, terra lisa, nenhum rastro de movimentação. Olhei para o zelador, esperando que ele dissesse que estava ficando louco, mas ele apenas murmurou: "Você viu também, né? Já é o terceiro que sai!" E foi embora, me deixando sozinho. Desde aquela noite não tenho mais paz. Todas as madrugadas, exatamente às 3h17, eu escuto algo. Uma batida surda lá fora. 3 pancadas vindas debaixo da terra. E às vezes, eu sonho. Sonho que estou no fundo daquela cova. Que a terra está sobre mim e que aquela coisa está sussurrando ao meu ouvido, dizendo que ainda não terminou, que ela me tocou e que agora algo dentro de mim também está acordando. Se um dia você passar por um cemitério antigo e notar que a terra parece mais alta em um dos túmulos, não chegue perto, não olhe e, acima de tudo, nunca escute a respiração. Existem tumbas que devem permanecer seladas para sempre, não por respeito aos mortos, mas para proteger os vivos do que foi enterrado lá dentro. Meu nome não importa. O que importa é o que eu vi e o que continua me assombrando até hoje. Tudo começou numa manhã cinzenta, em um cemitério colonial no interior de Minas Gerais. Um daqueles cemitérios antigos, com esculturas de anjos rachadas, túmulos com mais de 100 anos e jazigos familiares tão antigos que ninguém mais visita, exceto a morte. Naquela manhã, recebi uma ordem simples: verificar infiltração no jazigo da família Martins. Não achei estranho. O local estava isolado há décadas, mas só depois que entrei, percebi o verdadeiro motivo daquela porta ter sido mantida fechada por tanto tempo. O jazigo da família Martins ficava na parte mais afastada do cemitério. Uma construção de pedra negra, com grades de ferro corroídas pelo tempo, e o brasão da família esculpido sobre a entrada. Uma árvore seca envolta por serpentes. Empurrei o portão. O ferro gemeu como se estivesse gritando de dor. O interior estava frio, como se o tempo ali dentro não tivesse passado. Havia 7 túmulos de mármore enfileirados, cada um com nomes esculpidos em letras góticas. Todos os caixões estavam selados, exceto um, o menor. Na parte mais profunda do jazigo, numa espécie de compartimento afastado, havia um caixão infantil, pequeno, branco, com flores mortas ao redor. Clara Martins, 1919-1927, 8 anos. A tampa do caixão estava entreaberta, como se alguém a tivesse empurrado de dentro. Inclinei-me devagar, meu coração batia pesado. A lanterna tremia na minha mão. E então vi algo que congelou meu sangue. Não havia corpo, apenas uma boneca antiga com o rosto de porcelana rachada e os olhos costurados com linha preta. Na parede, acima do caixão, alguém havia arranhado uma frase: "Ela ainda está aqui." A luz falhou e no breu por 3 segundos. Eu ouvi passos atrás de mim, mas quando virei, não havia ninguém. Apenas o som abafado de risadas infantis vindas de dentro das paredes. A temperatura caiu bruscamente. Comecei a ver o próprio vapor da respiração no ar. E então, as flores mortas ao redor do caixão começaram a apodrecer diante dos meus olhos. Como se o tempo estivesse acelerando ali, ou como se algo estivesse sugando a vida ao redor. Um vento inexplicável passou pelo corredor do jazigo. Mas nenhum lugar ali tinha janelas. As velas presas nas paredes se apagaram uma a uma, como se uma presença estivesse se aproximando, até
que eu vi. No canto, encostada na parede, havia uma menina, vestido branco sujo, cabelos cobrindo o rosto e os pés descalços, cobertos de terra. Ela não se mexia, mas respirava, baixo, lento, como se estivesse dormindo em pé. Chamei: Clara. E foi então que ela levantou a cabeça. Ela não tinha olhos, apenas buracos negros escorrendo sangue seco. A boca estava costurada com a mesma linha preta da boneca. Mesmo assim, ela sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era largo demais, esticado até os ouvidos. E dela emanava um som, como um sussurro de muitas vozes ao mesmo tempo. Então ela avançou, não andou, deslizou, como se flutuasse. Gritei. Corri pelo corredor do jazigo tentando alcançar a saída, mas a porta havia desaparecido. O jazigo estava fechado, como se nunca tivesse tido entrada. As paredes começaram a pingar sangue. Os nomes nas lápides desapareceram, substituídos por uma palavra só. Clara. Ela estava me cercando, me prendendo ali dentro. Eu estava dentro do túmulo, com ela. Não me lembro de como consegui sair. Desmaiei, talvez. Ou alguém me tirou. Só sei que acordei fora do jazigo, com a mão sangrando e a boneca nos meus braços. Mas eu nunca entrei ali com aquela boneca. Levaram-me ao hospital. Diagnóstico: crise nervosa, alucinação. Mas no dia seguinte, mandaram lacrar o jazigo novamente. E ninguém mais falou disso. Ninguém, exceto a mulher idosa que apareceu dias depois. Vestia preto. Andava com dificuldade. Ela se apresentou como última descendente da família Martins e me disse, olhando nos meus olhos, com uma voz quase apagada: Clara não morreu. Ela nasceu morta e mesmo assim continuou crescendo lá dentro. Até hoje eu ouço risos à noite. Às vezes vejo pegadas pequenas de terra perto do portão e no fundo da minha alma eu sei, ela nunca saiu dali. Ela só está esperando alguém curioso o bastante para entrar. Então, se um dia você for ao cemitério e encontrar um jazigo antigo com uma flor murcha em frente, não entre, não bata. Não tente saber quem foi Clara, porque ela ainda está aqui e odeia ser esquecida. Existem sepultamentos que a gente esquece no dia seguinte. Famílias chorando, discurso de padre, flores que murcham em menos de uma semana. Mas, de vez em quando, a gente enterra algo que não devia ter sido tirado do lugar onde foi achado. Trabalhei como coveiro por mais de 20 anos. Vi muita coisa, corpos que se mexeram, gritos abafados de dentro de caixões, sombras andando entre túmulos, mas nada me deixou mais marcado do que o enterro daquele homem sem nome. Era fim de tarde. Chovia devagar, mas o céu parecia pesado, prestes a desabar. Recebemos uma ligação da prefeitura. Disseram que o corpo de um indigente havia sido encontrado no matagal da rodovia, sem documentos, sem identidade, sem familiares e com uma aparência que, segundo os agentes, era quase humana. Vieram 3 pessoas trazê-lo: um agente funerário, um policial e um homem de terno que não se apresentou. Falaram pouco, evitaram contato visual e nos entregaram um caixão lacrado com pregos grossos e correntes. Sim, correntes. Disseram que era por precaução sanitária, mas o cheiro que saía das frestas era podre demais para o tempo. De morte informado. Parecia que aquele corpo estava apodrecendo há séculos. Fui orientado a enterrá-lo em uma área afastada, na parte mais antiga do cemitério. Sem lápide, sem nome, apenas um número entalhado em um pedaço de madeira, Z43. Fui cavar a sepultura ao entardecer, mas o solo naquele canto parecia diferente, mais denso, mais escuro. A cada pá de terra eu sentia resistência, como se algo puxasse de volta.
Foram necessárias quase 3 horas para cavar pouco mais de 2 metros, e ainda assim a cova parecia funda demais, como se eu estivesse cavando não para baixo, mas para dentro de algo vivo. Quando coloquei o caixão ali dentro, o chão estremeceu, sutil, mas eu senti, como se a terra estivesse se reajustando ao receber aquele corpo e cobrir o caixão com pressa. Mesmo sozinho, senti como se estivesse sendo observado, não pelos mortos, mas pela própria terra. Naquela noite, os corvos não pararam de gritar, e os cães da vizinhança uivavam sem parar, sempre olhando em direção ao túmulo número Z43. No dia seguinte, ao passar pela área, notei algo impossível. A terra havia se mexido, como se alguém tivesse remexido por dentro, mas não havia pegadas, nem marcas de ferramentas. A madeira com o número Z43 estava queimada nas pontas, como se tivesse sido atingida por fogo vindo de baixo. Depois do enterro, coisas começaram a acontecer comigo. Acordava toda noite às 3h14, com o mesmo som. 3 batidas na minha porta. Mas quando eu abria, nada, só o cheiro. Aquele mesmo cheiro do caixão. Minhas plantas começaram a morrer. Os espelhos da minha casa racharam sem motivo. E uma das minhas unhas, apenas uma, caiu de repente, como se algo a tivesse puxado de dentro. Comecei a sonhar, sempre com um homem encapuzado, parado no fundo da cova, os olhos cobertos, o rosto sem feições, mas os dentes eram visíveis, mesmo com os lábios fechados, e em todos os sonhos. Ele sussurrava o mesmo. Você me trouxe de volta. Fui até a prefeitura. Queria saber quem era aquele homem. Mas os arquivos simplesmente não existiam. O número Z43 não constava em nenhum registro de óbito, nem na funerária, nem na polícia. Fui até o necrotério por conta própria. Lá, um atendente me chamou de canto e me disse, tremendo: esse corpo já apareceu aqui antes, em 1994 e em 1971, sempre sem nome, sempre com marcas nos ossos, como se tivessem tentado enterrá-lo. E ele voltasse. Mostrou uma foto, e então meu estômago virou. Era o mesmo rosto, mesmo formato, mesmo queixo torto, mesmo ferimento no crânio. Era o mesmo cadáver sendo enterrado várias vezes ao longo das décadas. Na noite seguinte, voltando para casa, vi pegadas de lama podre na porta da frente, mas não levavam até ela, vinham de dentro. Entrei devagar, o coração martelando no peito, as luzes não acendiam. A casa estava fria como um necrotério, e então ouvi, vindo da cozinha, o som de pregos sendo arrancados, um por um. Toquei na maçaneta, estava quente, muito quente, e ouvi a voz, sussurrando do outro lado da porta: você cavou. Agora é sua vez de entrar. Saí correndo. Fui direto ao cemitério. Fiz o impensável. Desenterrei o túmulo, mas o caixão estava vazio. A terra abaixo dele, oca, como se algo tivesse cavado de dentro para fora e seguido o rastro até mim. Desde aquela noite, não durmo mais. Moro em motéis baratos, trocando de cidade a cada semana, mas ele sempre me acha. Porque eu fui o último a enterrá-lo, e ele ainda quer algo. Se algum dia você estiver num cemitério e vir um túmulo sem nome, apenas com um número queimado na madeira, não chegue perto, não toque. E pelo amor de tudo que ainda te mantém vivo, nunca cave onde o silêncio é mais profundo que a morte. O cemitério onde trabalho não é grande. É antigo, sim. Carrega o peso dos anos na ferrugem dos portões e nas cruzes tortas que se inclinam sobre a grama esquecida. Mas nada do que vi nos meus 25 anos cavando covas se compara ao que aconteceu com o túmulo 91. Foi ali que percebi que a morte, às vezes, não aceita ser contida em terra sagrada. Tudo começou numa manhã comum. Nublado, silencioso, só o som dos pássaros e o leve rangido dos ciprestes balançando com o vento. Uma senhora de luto bem antigo chegou acompanhada de 2 netos. Ela parecia confusa.
Olhou para mim tremendo e disse: "O túmulo da minha mãe sumiu." Pensei que era erro. Fui com ela até onde, segundo ela, ficava a sepultura da Dona Elisa, número 91. Mas lá só havia grama lisa, nenhuma lápide, nenhum sinal de que algo já fora enterrado ali. Olhei meu mapa, o antigo, o que mantenho à mão desde 1999, e ele confirmava: a sepultura 91 deveria estar ali. Mas ao abrir o mapa novo, digitalizado pela prefeitura no ano passado, a sepultura 91 estava a 4 quadras ao norte, perto do muro quebrado. Achei que alguém da administração tinha realocado os registros errados. Fui até o local apontado pelo novo mapa. E lá estava a mesma lápide. Mesmo nome. Mesmo epitáfio. O que jaz aqui é apenas carne. O resto Deus levou. Só que o estranho é que a lápide parecia mais velha do que deveria, como se estivesse ali há décadas, coberta de limo, com um mármore rachado. Mesmo tendo sido feita apenas 3 anos antes, voltei ao escritório e conferi os documentos originais, as fotos do enterro, a certidão. Tudo indicava que o enterro da Dona Elisa foi feito na quadra C, túmulo 91. Mas lá não havia mais nada. Era como se o túmulo tivesse se movido sozinho. Comecei a questionar minha sanidade, mas então notei outra coisa. Nos registros da semana anterior, um túmulo havia sumido. A sepultura 43, onde um senhor chamado Henrique tinha sido enterrado em março, simplesmente não estava mais na lista. Desapareceu do sistema, como se nunca tivesse existido. Aí começou a obsessão. Comecei a visitar o cemitério à noite, lanterna na mão, revendo as sepulturas uma por uma. E o que descobri me gelou o sangue. O túmulo 91 mudava de lugar. Sim, uma noite ele estava perto do Cruzeiro Central. Na outra, próximo ao ossário abandonado. Às vezes aparecia onde antes havia um jazigo infantil. Às vezes em um lugar onde nunca houve enterros, mas sempre com a mesma lápide, o mesmo nome, a mesma frase esculpida e um cheiro que me dava náuseas. Não de morte, mas de mofo antigo, umidade ancestral, como se aquilo estivesse antes do tempo. Na quarta noite, eu me aproximei do túmulo com mais coragem. Toquei na lápide e ali percebi algo que me deixou em pânico. Meu próprio nome estava gravado nela. Não era o nome da Dona Elisa. Não era o número 91. Era meu nome completo, minha data de nascimento e uma data de morte. O dia seguinte, pulei para trás. Caí, sentado na terra fria. A pedra estava lá, sólida. Não era alucinação. Voltei correndo para casa, trancando portas e janelas. Mas não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, sonhava com o cemitério e com uma voz vindo debaixo da terra, uma voz sussurrante que dizia: a terra muda para que você caiba nela. Na madrugada seguinte, decidi enfrentar. Voltei ao cemitério com uma pá. Encontrei o túmulo 91, desta vez no meio de um corredor de túmulos infantis. Não deveria estar ali. Sem pensar, comecei a cavar. Mas a terra não era normal. A cada pá vinha mais escura, mais úmida, mais fétida. E havia pedaços de madeira queimada, pregos antigos, fitas vermelhas amarradas a ossos. Não eram restos da Dona Elisa. Não podiam ser. Depois de quase 2 metros, a pá bateu em algo duro. Mas não era um caixão, era uma porta de pedra, com símbolos que eu nunca tinha visto. E no centro, o número 91. Quando toquei a pedra, ouvi batidas vindas de dentro, 3 batidas secas, lentas, como se algo lá dentro estivesse acordando. Não esperei para descobrir. Corri, joguei a terra de volta o mais rápido que pude, mas desde então, o túmulo continua. Mudando, hoje não trabalho mais lá. Me afastei, mas passo todos os dias em frente ao portão. E sempre que olho para dentro, vejo algo diferente no terreno. O número 91 aparece e desaparece, às vezes no muro, às vezes no estacionamento, às vezes no reflexo dos meus próprios olhos. E sempre que ele aparece,
Um dos antigos funcionários some sem deixar rastro. Não há aviso. Não há som, só um silêncio que pesa e uma lápide nova surgindo na manhã seguinte. Se um dia você for a um cemitério e der de cara com um túmulo fora de lugar, não leia o nome, não toque na pedra e, pelo amor de Deus, nunca cave o que insiste em se mover. Alguns corpos não aceitam a terra. E quando isso acontece, não importa quantas pás de cal ou pregos de ferro você use, eles voltam. De formas que a gente não consegue entender ou aceitar. Essa é a história de Antônio Luca, o homem que eu mesmo enterrei 3 vezes. Ele chegou ao cemitério como chegam os esquecidos, num caixão simples, madeira crua, sem flor, sem vela, sem ninguém para carregar. O legista disse que foi morte natural. Um infarto fulminante enquanto dormia numa cadeira de balanço velha, cercado de jornais e garrafas vazias. Quando fui enterrar, o dia estava estranho. O céu limpo demais. Mas o ar pesado, abafado, como se a própria terra estivesse respirando por baixo da gente. O túmulo 44, setor 12, estava pronto. O buraco aberto, a terra remexida, mas quando coloquei o caixão lá dentro, senti algo que nunca tinha sentido em 20 anos de coveiro. O fundo parecia respirar, a madeira rangeu e o vento mudou. Não soprou no meu rosto, veio de baixo. Pensei em deixar isso para lá. Terminei o enterro, cobri tudo. Cravei a lápide simples, Antônio Luca, 1948-2011. Dei as costas, mas alguma coisa não ficou ali. 13 anos depois, eu já tinha enterrado muita gente. Crianças, padres, suicidas. Mas nunca o mesmo homem. Naquela manhã, vi o nome nos papéis. Antônio Luca, falecido por causas naturais em uma casa de campo abandonada. O nome me deu um estalo. Achei que era coincidência, mas quando vi o corpo, soube. Era ele. Mesmo rosto, mesmo queixo, torto, mesma marca no pescoço, como um traço de nascença ou cicatriz de enforcamento antigo. Isso é impossível, eu pensei. Corri ao arquivo. Peguei os registros de 2011. Estavam lá, assinatura do legista, foto do corpo, enterro feito por mim. Tudo arquivado, mas fui até o túmulo 44 e a lápide estava diferente. Alguém a havia trocado. Agora dizia, desconhecido, sem data. Mas eu sabia, era ele, como se ele tivesse voltado e apagado a própria existência. 2 anos se passaram, tentei esquecer. Convenci a mim mesmo que era um erro, que o homem da casa na serra era outro, só parecido. Até que ele voltou, não num caixão, não numa ficha, em pé, no portão do cemitério. Era de madrugada. O vigia me ligou aos gritos. Cheguei com a lanterna e lá estava ele, Antônio Luca, em carne, osso e terra. Roupas sujas, mãos cobertas de lama, olhos vazios. Ele não falou meu nome, não pediu ajuda. Só disse, coveiro, a cova me cospe, e desabou ali mesmo, como se o corpo desligasse de vez. Dessa vez, o legista me perguntou, você conhecia ele? Só balancei a cabeça. Mas por dentro, eu gritava. A prefeitura pediu descrição. Caso isolado, sem alarde, erro de documentação, mas eu sabia que não era só um engano. Algo estava errado com a própria morte desse homem. Pesquisei. Descobri que Antônio morava numa casa isolada, sim, mas também descobri diários antigos guardados num galpão de lixo. Os escritos falavam de rituais estranhos, de rejeição da alma, de negociações com o vazio. Um trecho me marcou. Sepultar-se é fácil. Difícil é fazer a terra querer te engolir. A morte é uma porta, mas há quem saiba destrancá-la do lado de dentro. Na terceira vez, fiz diferente. Cavei mais fundo.
Usei cimento, crucifixo de ferro fundido, preguei o caixão por dentro e por fora. Joguei sal grosso e terra de cemitério antigo. Antes de fechar, sussurrei: dessa vez você fica. Mas no fundo, sabia que era só uma esperança vã. 3 meses depois, uma cova apareceu aberta pela manhã. Não era a dele, era a minha. Setor 9. Túmulo 77. Uma cova com meu nome gravado. E uma pá, fincada na beirada. Desde então durmo leve. Lanterna debaixo da cama, pá do lado, e olhos que não fecham mais, porque se Antônio Luca foi sepultado 3 vezes, e ainda assim voltou, o que me espera? Pode não ser um simples buraco. Pode ser uma troca. Se um dia você ouvir alguém batendo do lado de dentro de um túmulo, não responda. Se um nome familiar aparecer numa lápide recém-colocada, não se aproxime. E se um morto aparecer em pé, sujo de terra, pedindo para ser enterrado, nunca enterre pela 3ª vez, porque a 3ª morte é quando a cova para de aceitar e começa a buscar outro corpo.